Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Então a gente vai falar hoje sobre equipe, né, e motivação. E como infelizmente a gente está sem passador, eu estou esperando uma pessoa aqui para me ajudar, né, para a gente trabalhar em equipe. Quem aqui nunca viu nada do Sebrae, é a primeira vez? Uma palestra, um curso? Algumas pessoas, né? Então, a gente fala rapidinho o que o Sebrae pode fazer pelo seu negócio. Então, o Sebrae trabalha com as micro e pequenas empresas, atuando com relação a conhecimento, capacitação para gestão empresarial. Então, nós orientamos, através de cursos, palestras, consultorias especializadas, para que melhore a gestão do seu negócio. Né? A gente está aqui com um grupo grande de pessoas de vários segmentos. E no Sebrae, a gente tem grupos também, né? Então, segmento de alimentação, mecânica. Quem é daqui da Zona Norte? Legal, poucas pessoas, mas assim, aqui na Zona Norte a gente tem alguns grupos, né, no escritório, assim como em outros escritórios e também pelo interior. Então, nós atuamos com grupos específicos e com uma plateia hoje que a gente tem aqui, né, que está bem diversa. E meu colega ainda não pôde ficar aqui, eu vou ter que mudar aqui o nosso slide. Chegou, eba! Então, como qualquer outro item, né, assunto sobre recursos humanos, motivação é um assunto bastante complexo, né, bastante complicado, delicado, né? Tudo que a gente vai falar de pessoas é delicado. Por quê? O ser humano é algo simples? Não, né? É um recurso, vamos falar assim, bastante complexo. Quando a gente tem um microfone, uma caneta, uma sacola, a gente sabe o destino. Para que a gente usa? Terminou, a sacola rasgou, acabou, a gente joga no lixo, né? E o recurso humano, como é que é? Entra na nossa empresa para trabalhar e a gente não sabe o que vai acontecer, é uma caixinha de surpresa sempre, não é verdade? Então, esse recurso humano é complexo porque ele se transforma. Ao longo da vida, a gente vai aprendendo, vai se transformando, vai mudando. E aí, por isso, tanta dificuldade para a gente lidar com esse recurso, que, ao mesmo tempo, pode trazer tanto resultado positivo para a nossa empresa e pode ser que não desempenhe ali o que a gente gostaria. Então, eu acredito, né, que vocês estão aqui hoje para ver como é que eu faço com a minha equipe, né, para que ela se comprometa, para que ela seja... dê bastante resultado, desempenhe com alta performance. E vocês vieram buscar algum segredo da motivação? Um segredo? Vamos ver se a gente descobre, né, esse segredo. Então, o nosso objetivo hoje é sensibilizá-los para essa questão da motivação. E, com isso, a gente vai falar, então, o que é motivação, como ela acontece, o processo, trabalho em equipe e o papel de vocês, que é o papel da liderança. Opa! Foi para o final? Muito bem. Antes da gente falar da motivação, e também tendo tudo a ver com isso, a gente fala de uma empresa de sucesso. Primeira coisa que a gente tem que ter uma empresa com boas instalações, um lugar adequado,
um lugar com equipamentos que funcionem, uma loja num ponto estratégico para venda. Então, a gente tem que ter as boas instalações, depois, parcerias estratégicas, daí parcerias com fornecedores, clientes, a comunidade que a gente tem ao nosso redor e, principalmente, um parceiro importante, o nosso funcionário, né? Vamos pular a equipe, vamos lá para finanças, né? Uma equipe de sucesso, uma empresa de sucesso, ela tem suas finanças saudáveis, né? Todo mundo pago direitinho, ninguém está no vermelho. Depois, uma boa imagem no mercado. Como é que a gente faz uma boa imagem no mercado? Serviço de excelência, bom produto. O que mais? A equipe demonstra que gosta de trabalhar na sua empresa. Clientes fiéis, né? Os nossos clientes estão com a gente, né? A gente controla isso? Como é que a gente sabe se o cliente é fiel ou não? A gente faz uma pesquisa? Faz? Então, é legal a gente saber, né? Mesmo que informalmente, como é que o cliente está recebendo o nosso produto e o nosso serviço? Como é que eu estou? Está te atendendo? Como é que está? E, por fim, né, uma empresa de sucesso ela tem uma equipe competente. Essa equipe, gente, ela não começa lá quando você já montou ela, está tudo pronto. Ela começa lá no início, quando você faz o recrutamento, quando você busca pessoas mais adequadas para trabalhar com você. Então, pessoas que gostem daquilo que fazem, né, pessoas que têm competência para atuar naquele cargo. Você escolheu a pessoa de acordo com a competência dela, então ela está adequada para o seu quadro. E o que é motivação, né? Vamos entender um pouquinho o que é isso, qual é o conceito. Motivação, então, é um impulso, um sentimento interno, algo que me faz agir de uma forma ou de outra, né? Sob determinados estímulos, eu tenho, então, a vontade de estar aqui falando com vocês, ou não é verdade? Então, é um impulso interno, alguma coisa que acontece de dentro para fora. E vocês acreditam que a gente possa motivar alguém? Pode? Eu consigo motivar outra pessoa? Consigo? Como? Se é um impulso interno. Eu consigo estimular, né? Eu consigo despertar para que ela talvez sinta essa motivação, quero fazer ou não. Relacionando a motivação à empresa, o que a gente diz, né? Aí é para vocês refletirem. Como é que seus funcionários estão? Eles sabem o que fazer dentro da empresa? Tem já lá organizadinho as atividades, sabe o papel deles, sabe que resultado eles têm que dar? Eles têm essas orientações, eles têm essas informações? Né? Porque quando a gente tem claro o que eu preciso fazer, o que a empresa espera de mim, fica mais próximo, né? de eu me sentir motivada, né? De eu sentir isso dentro de mim. E aí, falando de motivação, quem conhece essa pirâmide? Oba, alguns só. Essa pirâmide ela foi montada, vamos falar assim, por um americano chamado Abraham Maslow, que era um psicólogo, faleceu já. Ele estudou bastante essa questão de motivação. E ele chegou a algumas conclusões. E essa pirâmide é famosa, internacionalmente conhecida, né? Existem muitas teorias sobre motivação. Porém, essa ainda é a base, essa ainda é a reconhecida internacionalmente. Para esse trabalho, a gente traz duas teorias. O que o Maslow diz? Ele diz o seguinte, a gente se motiva de acordo com a nossa necessidade. Então, se eu preciso trabalhar, vou procurar emprego. Se eu preciso falar, eu treino isso. Né? Então, a gente parte sempre da necessidade que a gente tem. Então, relacionando a pirâmide de Maslow com a nossa vida no trabalho, a gente estuda essa pirâmide de baixo para cima. Então, o que a gente diz? Primeira necessidade fisiológica, que é do nosso corpo. Então, comer, beber, dormir. Tudo que se relaciona à nossa necessidade fisiológica está concentrada aqui, na base dessa pirâmide. O que quer dizer isso, né? Então, vocês estão vendo lá, comer, dormir,
Qual que é a motivação? Emprego. Então, ô Terezinha, o que acontece, hein? O funcionário entra, está super motivado, está com garra, né? O cara quer tudo. Passou a experiência, tchum, né? Baixou. Por que acontece isso? Porque nós, seres humanos, lembra, é um ser difícil, complexo, que não tem lógica, e a gente, logo, satisfaz uma necessidade, já quer outra. Né? Um dia eu tinha um Fiat, depois eu quero ter um, sei lá, Corolla, como é que é? Um carro bem... Não é verdade? A gente vai de Fiat para Honda, não é isso? A gente vai querendo outras coisas, a gente vai mudando, né? Já saciei a minha fome. Então, o funcionário entra, está contente, estava desempregado, não estava pagando aluguel, né? As crianças ali, talvez, restritas em alguma coisa, ele arruma emprego. Aquilo motiva. Então, ele chega em casa, oba, arrumei emprego, estou feliz, não é assim? Então, ele entra cheio de gás. Passou a experiência, já saciou a fome, já pagou as dívidas, está tranquilo. Ele está num ponto de necessidade do quê? De segurança. Segurança de se sentir estável, se sentir atendendo a necessidade da empresa. O que é legal a gente fazer nesse momento? Dar o feedback. Olha, você está indo bem aqui, ali, precisa melhorar em tal coisa. A gente faz esse feedback com o funcionário? Faz? Ai, coisa boa, né? Depois, a gente tem a necessidade social, que é de estar com as pessoas, ter relacionamento. E, principalmente, né, nós, latinos, aqui, a gente tem uma necessidade bastante forte de nos relacionarmos. Por isso, né, as redes sociais tão fortes, têm tanto sucesso aqui no Brasil, porque o brasileiro gosta de falar, participar, colocar tudo lá na rede. E na empresa, como é que é isso? A gente precisa saber que as pessoas têm essa necessidade de convivência, principalmente na micro e pequena empresa. O funcionário está muito mais próximo, o grupo é pequeno, ele sente mais necessidade desse relacionamento. Tá? Então, propor trabalhos em grupo, né? Saber que as pessoas têm essa necessidade, no final do mês, cortar um bolinho lá dos aniversariantes, né? Enfim, considerar que isso faz parte, que isso existe e é uma necessidade. Depois, a gente tem a necessidade ali da autoestima, reconhecimento. Né? Como é que a gente pode explicar isso? Então, o funcionário já passou, né, já está um tempo na sua empresa, já está maduro, está uns 5 anos lá, o cara sabe tudo dos clientes, produto, o cara domina todos os seus processos, né, mas ele já está num ponto que é assim, ou você promove, né, faz alguma coisa para que ele se sinta valorizado, reconhecido, ou então o que acontece com ele? Se desmotiva? Vai empurrando com a barriga, ou então ele vai embora. Que é aquele talento que a gente não quer perder, não é verdade? Então, é importante a gente perceber o momento que isso está acontecendo, para reconhecer a pessoa. Depois, né, passado, a pessoa já foi reconhecida. O que acontece? Ela tem a necessidade de autorrealização. Então, ela tem necessidade de mais desafios. Daí, ela precisa de autonomia. Se ela não tem mais autonomia na sua empresa, ela vai montar um negócio dela próprio ou vai embora, ok? Então, gente, essas necessidades, elas são saciadas ao mesmo tempo? Assim, as pessoas têm o mesmo nível? Isso vai acontecendo? Não, né? Isso acontece com alguns em alguns anos, outro acontece em um ano. Isso varia bastante, né, de pessoa para pessoa. E a gente traz aqui também um outro estudioso do assunto de motivação, que é o Herzberg, Frederick Herzberg, é um outro americano, e ele trouxe mais algumas informações importantes para nós. Né? O que ele diz? Muitas vezes a gente investe energia, coloca algumas coisas que, na verdade, não trazem motivação. São um fator de desmotivação se você não tem. Mas você colocar aquilo não vai estimular ninguém. Sabe aquelas coisas básicas? Lugar para esquentar comida, um bebedouro com água gelada, um banheiro limpo. Isso motiva alguém?
né? Mas são coisas que muitas vezes o empresário coloca na empresa e fala, puxa vida, eu coloquei aquilo lá e não aconteceu nada. Né? O pessoal não se motivou. Por quê? Porque são questões que estão ligadas à satisfação, né? Diferente de motivação. Então, se você não coloca esse banheiro, a pessoa fica insatisfeita, né? Ela pode estar motivada pelo trabalho, porém aquilo dá um grau de insatisfação para ela. E ele chama esses motivos de higiênicos. Tá? Então, aqui a gente pode ver que motivação tem a ver com o trabalho, tem a ver com aquilo que a pessoa faz. Então, a pessoa pode estar se sentindo motivada pelo trabalho, porque ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, tem uma responsabilidade importante na empresa, é reconhecida e está realizada. Porém, o ambiente não é um ambiente agradável. A política da empresa não está clara, né? Ela não sabe direito o que a empresa quer. O chefe grita todo dia com ela, né? O patrão chega e dá já esculhambo. O relacionamento não é legal. Ele se sente inseguro, tanto com relação à empresa, com relação a alguma questão física. Não recebe salário em dia. O que acontece? Uma coisa interfere na outra? Está ligada, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, você pode ter fatores importantes motivacionais, que a pessoa se sente motivada, porém, né, esses outros fatores chamados higiênicos, que têm a ver com a satisfação. Tá? Então, convivência, salário, essas questões estão ligadas à satisfação. Motivação tem a ver com o trabalho, com a tarefa que eu faço. Gosto do que eu faço? Estou me desenvolvendo? Ok? Então, essa questão de satisfação, insatisfação e motivação, ela é cíclica. Né? Então, num determinado momento, eu implanto algo na minha empresa que é um fator de motivação. Né, incremento, um treinamento para as pessoas, dou mais responsabilidade, as pessoas se sentem motivadas. E num outro momento, daqui a um ano, eu coloco o mesmo fator e já não motiva mais. Pode acontecer? Pode, né? Exatamente por isso, é um processo dinâmico. Né? A gente, num momento, se motiva com algo, e no outro momento, aquilo já não tem mais a ver. Coloco assistência médica, que é um benefício importante, né? Que as pessoas valorizam, quero reter as pessoas, então coloco assistência médica. Aí fica todo mundo feliz? Não. 80%? Uma parte, né? A gente nunca agrada todo mundo. Então, a gente tem uma parte que fica motivada, que reconhece aquilo. Porém, daqui a um ano, aquilo já caiu no nosso comum, não é verdade? Isso é para mim. E a motivação pode estar, o que está colocado ali, né? Através do esforço próprio, intrínseco, ou que venha de fora. Então, por exemplo, eu faço palestras, dou cursos no Sebrae, em português. Daí, vamos dar um exemplo. Eu gosto do inglês, gosto de estudar. Isso não precisa ninguém falar para mim. Dentro de mim, já eu tenho esse estímulo de gostar. Aí o Sebrae fala assim, Terezinha, se você estudar, né, tiver um inglês fluente, você pode dar cursos para estrangeiros, fora do Brasil. O que você acha? É um estímulo externo. Se eu não gosto do inglês, eu vou ver algumas oportunidades importantes, certo? Eu vou ter uma compensação, vou ter um sentido para aquilo, e aquilo vai me estimular. Né? Então, quando a gente fala, você pode estimular alguém? Estimular. Motivar, não. Então, eu estimulo através, né, se eu quero reter alguém na empresa, eu posso estimular, né, com algumas questões que o quê? Tem a ver com a pessoa. Então, questões que as pessoas vão valorizar. Né? Então, eu posso implantar um prêmio de vendas, uma viagem para Madrid, uma viagem para Espanha. Mas eu não sei se aquilo as pessoas vão valorizar. Talvez a pessoa valorize uma viagem aqui perto, Poços de Caldas. Ela prefira muito mais ir aqui perto. Então, o que a gente precisa para estimular as pessoas? Conhecê-las.
conhecer o anseio, conhecer o sonho, conhecer aquilo que as pessoas valorizam. Aquilo que ela valoriza, eu vou trabalhar em cima. Tá certo? Não adianta a gente partir de algo, de algum valor que não seja da pessoa. Então, eu preciso conhecer essas pessoas. Eu preciso estar próximo da minha equipe e conhecer, porque senão eu não vou saber o que elas pensam, o que elas valorizam. Ok? E a motivação, a gente coloca aqui como um processo, né? Uma equipe, então, motivada é o resultado de uma sequência de decisões do empresário. A primeira ação que a gente deve tomar é planejar. O que quer dizer isso? Please. A gente precisa fazer o quê? Um organograma da nossa empresa para definir quem faz o quê, quem decide o quê, de uma forma clara, objetiva, que as pessoas entendam. Estabelecer quais são os nossos objetivos, que competências eu preciso na empresa. Não é? Se eu preciso de um funcionário que saiba fazer determinada tarefa, o que é preciso? Quais são as competências para ele chegar lá? Quais são nossos planos de ação? O que a gente pretende? Criar indicadores. O que é isso? Criar formas de medir, de monitorar a empresa. Depois vem essa palavrinha aí tão fácil, né, da gente falar, comunicar, falta comunicação, precisamos comunicar na empresa, não é verdade? Eu atendo empresários assim, o que acontece? Qual o problema? O meu problema na minha empresa, muitas vezes, é a comunicação. Então, comunicação, gente, não é só a gente falar, mas é a gente falar, informar e ouvir também, tá? Ouvir a opinião. Ouvir se a pessoa entendeu aquilo que eu falei, porque eu falo e, às vezes, eu falo A, a pessoa entende B, não é verdade? Então, a comunicação é alguma coisa muito importante e a gente precisa fazer o quê? Manter as nossas pessoas envolvidas, sabendo o que está acontecendo dentro da empresa. Comunicar tudo que... alguma alteração... Às vezes, a pessoa que está lá fora sabe mais da nossa empresa do que a gente, do que os nossos funcionários, né? Ele é o primeiro que precisa saber o que está acontecendo. Depois da comunicação, o que a gente tem no nosso processo? Monitoramento. Então, eu preciso criar formas de controle, de saber o que está acontecendo na empresa. Acompanhar esses indicadores. Solucionar conflitos é importante? É o papel do líder? E muitas vezes a gente vai empurrando, deixando embaixo do tapete? Não pode, gente. A equipe espera, né, que a gente solucione os conflitos. E aí também vem a questão do aprendizado, né? Papel aí da empresa, prover aprendizado. As pessoas querem aprender? Sim, a maioria, né? A maioria quer aprender. E quem que puxa a equipe para o aprendizado? É o líder, né? O líder tem que estar sempre informado das técnicas mais modernas, tem que buscar informação para trazer para a equipe. Avaliar. Para a gente avaliar, a gente precisa medir, né? A gente precisa ter critérios. Então, nosso material fala, a gente precisa avaliar o desempenho individual e da equipe, para que a gente possa corrigir aquilo, né, que não está indo muito bem. Decidir como a empresa mantém e amplia suas capacidades de realização, né? Como é que eu vou, então, reconhecer o funcionário, né? Se eu não meço? Se eu não sei qual é o padrão? O que quer dizer isso? Qual é o padrão do trabalho? O padrão é a melhor forma, é a forma que a gente espera que aquilo aconteça. E a gente precisa o quê também? Avaliar se esses indicadores... Eu invento lá alguns critérios, alguns indicadores, né, do meu trabalho. Isso é bom, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso reflete a realidade? O ideal, gente, é a gente construir esses indicadores junto com a equipe. O que é importante? Como é que pode ser feito? Depois, em todas as teorias de motivação, a gente mostrou duas aqui. Agora, existem muitas, né? E em todas elas, o reconhecimento é a forma mais importante. Então, o quê? As pessoas não trabalham só pelo salário.
Tá? Então, as pessoas vão lá todos os dias, fazem as suas tarefas e tudo mais, se empenham. Você pode achar que não está muito bom, mas a pessoa está se empenhando, certo? Não só pelo salário. Então, reconhecer, né? Definir, o que a empresa precisa definir? Como é que eu vou reconhecer o bom desempenho? Se o pessoal atingiu a meta, foi além da meta, como é que eu vou reconhecer isso? Decidir como é que consolido o aprendizado. Como é que eu vou fazer com as minhas pessoas para que elas tenham oportunidades dentro da empresa, de crescer, de aprender mais? Ah, Terezinha, tem só 5 pessoas na minha empresa, eu não tenho vaga assim para tanta evolução. Tem. As suas pessoas podem conhecer. Conhecer os processos, conhecer como é que se faz, conhecer o trabalho do outro. E a nossa atividade é parada? Ou ela tem movimentos, vai evoluindo? Evolui, né? Então, as pessoas conhecendo, né, tendo maior aprendizado, é uma forma importante de estimular a motivação. O clima amistoso na empresa, vocês acham que é importante? Muito, né? Muito importante. Na micro e pequena empresa, é um dos fatores de maior retenção. Por quê? Quem trabalha na micro e pequena empresa gosta de pequenos núcleos, gosta de se sentir em casa, gosta de se sentir em família. Tá? Então, investir na convivência é um dos fatores aí mais importantes de vocês. Né? E a gente pode falar disso com muita propriedade, porque a gente atende o empresário no nosso dia a dia. Tá? E tem muito empresário que, às vezes, chega, entra na salinha dele e nem fala bom dia para o pessoal. Como é que vocês acham que o pessoal se sente? Né? Poxa vida, o patrão nem fala bom dia para mim. Então, às vezes, são coisas tão pequenas, e a gente fica imaginando que é lá longe, e está na nossa mão. A maior parte do estímulo de motivação está na mão do líder. Você muda para mim? Please. E aqui a gente faz só uma explicação, né, do que é. Trabalho em equipe é algo muito difícil, que muito se fala, porém, poucas empresas conseguem fazer isso. Porque o trabalho em equipe é um trabalho integrado. Um sabe o que o outro faz, tem consciência e coopera com o outro. Busca o quê? O resultado coletivo. Tá? Não fica só no seu, né? Só fazendo o que é seu. Você muda para mim? E a diferença aqui, né? Grupo. É um grupo de pessoas que trabalham em atividades comuns, porém, com objetivos idênticos, porém individualizados. A gente pode falar isso dessa turma aqui de hoje. É um grupo que quer assistir essa palestra, tem interesse nesse assunto, porém, cada um tem o seu, né, sua individualidade. Saiu daqui, né, talvez nem se encontrem mais. E equipe é um conjunto de pessoas que buscam o quê? Se esforça, né, para buscando um único objetivo. Tá? E por isso que é tão difícil a gente fazer isso na empresa, né? Montar uma equipe realmente que integre. Mas é possível. Aqui a gente coloca também o que é importante, o que a gente precisa considerar para a gente formar essa equipe. Eu preciso considerar o meu ambiente. Como é que é a cultura da minha empresa? Como é que é a minha gestão? É participativa? Como é que é? Como é que as pessoas veem a imagem da minha empresa? E o indivíduo tem os seus valores, tem os seus interesses, competências, percebe o mundo de uma forma, tem uma história de vida, né? Tem uma experiência, tem lá o seu caráter, se comporta de uma forma. E aí, eu tenho o grupo que já está na empresa, né? Que tem uma história, que tem um objetivo, que tem uma liderança, né? Já tem um tempo que está lá, tem um tamanho. Quando vocês saem, que são os líderes da empresa, que fica o grupo, o que vocês acreditam? Se forma uma liderança lá ou não? Forma. Você saiu, alguém toma esse lugar, tá? De líder. Então, a gente tem um grupo, o ambiente e o indivíduo. Como encaixar esse indivíduo quando a gente contrata alguém, vai integrar essa pessoa no grupo? A gente precisa perceber o quê? Qual é a nossa identidade? Para eu colocar alguém que tenha identidade
parecida, não é verdade? É isso que a gente precisa encontrar. Muitas vezes o grupo expulsa o indivíduo novo, chega, porque não tem identidade, não tem a ver. O grupo rejeita. Então, a gente tem que, né, pensar em tudo isso quando a gente quer compor a nossa equipe. E o papel de vocês, importante? Principal, né? Fundamental. Por quê? Porque vocês conduzem, vocês é que levam, dirigem esse grupo, influenciam o grupo. Né? A maior característica do líder é de influência. Então, como é que eu estou influenciando o meu grupo? Como é que vocês estão influenciando o seu grupo? Estão dando um bom exemplo? É obrigatório o líder dar o bom exemplo. Se eu falo para o grupo, coloca a touquinha quando vai entrar na cozinha. Dei uma palestra para o pessoal de restaurante agora há pouco, por isso que eu estou com esse exemplo. Então, coloca aquela touca para entrar na cozinha. E eu não uso. O que vocês acham que vai acontecer? O que eu falo tem valor? Né? Então, o exemplo do líder é o mais importante. Ô, minha querida, você muda para mim? Obrigada. Então, qual é o papel da liderança? Né? Como é que a gente tem que agir? A gente colocou aí alguns itens importantes, né? Demonstrar compromisso pessoal. Então, se eu quero que as pessoas minhas sejam comprometidas, como é que eu estou me comprometendo? Como é que elas estão me vendo? Uma pessoa comprometida? Depois, prover competências. O que quer dizer isso? Fazer com que o meu grupo utilize as suas competências. Conheço as competências do meu grupo? Né? Potencializo isso? Um grande desafio do líder é identificar o que aquela pessoa tem de melhor que eu possa aproveitar para dar resultado na minha empresa. Porque cada um tem um potencial, certo? Então, eu preciso fazer isso emergir. Administrar conflitos, a gente falou um pouquinho ali, né? Um pouquinho no início sobre conflitos. Todos os conflitos eu preciso me envolver e resolver? E aí? Todos? Ou algum conflito eu posso deixar lá que ele se resolve? Um ou outro acaba se resolvendo. Algum conflito entre um funcionário e o outro, que não tem nada a ver com o resultado da empresa. Hoje elas brigam, amanhã elas fazem as pazes, certo? Então, a gente precisa aprender a fazer isso. Definir quais são as prioridades. Eu preciso definir quais são as prioridades, certo? Se eu deixo de qualquer jeito, né, as pessoas vão, cada um para um lado, e não entendem qual que é a prioridade da empresa. Criar oportunidades de crescimento, desenvolvimento das pessoas, e, enfim, prover o feedback. Tão importante, né? Um item tão importante do líder. E, muitas vezes, a gente fica tão no mecânico da nossa empresa e não faz isso. O que é o feedback? Para alguém aqui, essa palavra é nova? Não, né? Já é uma palavra bem conhecida. O feedback é o retorno que você dá para o seu funcionário, é uma informação que você dá para ele a respeito do desempenho dele. E aí esse é o sonho de todo mundo, né? A equipe está bem quando seus integrantes conhecem os seus papéis, sabem da sua responsabilidade, trabalha com alto padrão de desempenho, compartilha informações com facilidade, colabora com os outros, né? Prioriza um objetivo comum acima do individual. Quer dizer, o que a empresa precisa que eu faça? O objetivo da empresa é maior do que o meu. Julgam uns aos outros baseados em fatos e respondem positivamente a feedbacks. O que é isso, gente? É a gente não ter fofoca na empresa. A fofoca é uma desgraça, né? Como é que a gente evita a fofoca? Sendo transparente. Quanto mais a gente se comunicar com o funcionário, menos fofoca vai ter. Então, a fofoca surge por falta de informação, por falta de comunicação da empresa com o funcionário. Tá? Porque quando eu não sei o que está acontecendo, a gente fica aqui, né? E aí, o que você acha que vai acontecer? Vão mandar a gente embora? Esse mês que vem? Como é que vai ser, né? E principalmente nessa época de hoje, que tanto se fala em crise, né? É importante o líder fazer o quê? Muita comunicação. Gente, se vocês assim se sentem
preocupados, né? Como é que vai ser, né? Não estou crescendo tanto como eu estava, não estou vendendo tanto. E aí você se fecha. Como é que a equipe se sente? Né? Essa hora é a hora de vocês trazerem a equipe junto de vocês. É a hora de falar mais. Quanto mais comunicação tiver agora, mais vocês conseguem o quê? Trazer as pessoas juntas. Não é na necessidade que a gente muitas vezes se junta? Então, assim acontece na empresa. Né? Eu conheço casos de empresas que estão passando por momentos difíceis, né? E aí eu falo, junta as pessoas, busca informação, busca a sugestão delas. Né? Ela está muitas vezes ali à frente do cliente, ela sabe te falar muito mais, com mais propriedade, o que você pode fazer. Tá? Então, ao invés de ficar triste lá no seu cantinho, preocupado e tal, busca se juntar com a sua equipe, né? Conversar. Porque, principalmente agora, o que acontece com o funcionário? Ele está sempre de olho em vocês. Tá ou não está? Está sempre de olho. O funcionário sabe o que acontece com você. O dia que você chega assim, o dia que você chega assado, o que está acontecendo na empresa. Né? Ele está sempre de olho. Então, quanto mais a gente se aproximar da equipe agora, conversar e ter esse relacionamento, você vai trazer sua equipe com você. E pode ter aí um resultado totalmente diferente, né? Buscando soluções juntos. E, por fim, né, a equipe está bem quando tem um ambiente amistoso de trabalho. Você passa para mim? Que horas são? 10? Então, só reforçar, né, motivação. Então, não existe assim uma receita. 1 mais 1 igual a 2 igual a motivação. Não. Em recursos humanos, quando a gente fala em gestão de pessoas, não existe essa receita pronta. Né? Não tem, como finanças. Olha, põe o débito, crédito aqui, vai dar um número X, né? Com relação à gestão de pessoas, cada situação é uma. Alguma coisa que motivou a empresa do seu colega pode não motivar a sua. Né? Então, cada equipe, cada grupo vai ter, então, lá o quê? As suas necessidades, suas vontades, seus desejos. É claro que na empresa a gente não vai conseguir satisfazer todo mundo, não é verdade? Mas a gente precisa saber o que a equipe valoriza. Ela dá valor para quê? As pessoas valorizam o quê? E isso pode acontecer também, muita diferença na equipe. Algumas pessoas da equipe vão valorizar uma coisa, outros vão valorizar outra. E a gente está cada vez mais o quê? Individualizado, cada vez mais... Não é verdade? Tem uma página da internet, né? Eu sou uma pessoa totalmente diferente, não é assim que as pessoas se veem agora? Deixa eu mudar aqui, que a minha colega precisou ir embora. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ela está motivada. É que a gente tem tido problema aqui com esses equipamentos, né? Então, e ela tem outras coisas para fazer. Eu estou deixando meus dados, pessoal. Meu e-mail, né, que vocês podem me acessar. Eu fico aqui na região norte. Então, dou consultoria. A gente tem consultoria no escritório, que é de 1 hora. A gente tem consultorias que são na empresa. A gente tem um trabalho também que a gente dá cursos a respeito de gestão de pessoas. Então, quem tiver interesse, pode me escrever. A ideia, então, aqui, de uma forma... A gente tem menos de 1 hora, né, para falar um pouco de um tema tão importante, e a gente tenta passar para vocês o que é a essência. Né? Espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem a feira. Né? A gente tem muita coisa boa aí para vocês. E eu desejo muito sucesso, muito retorno financeiro, retorno pessoal, muita realização para vocês. Obrigada.